Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo João, eu sou bolsista do projeto de extensão Avanço Jovem, em parceria aqui com a ADESC, a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social do Ceará, e também a Interset, por meio da UES, a Universidade Estadual do Ceará, para trazer aqui esse curso de gestão financeira. Nós já estamos no capítulo 4. Vimos esses 3 capítulos aqui: a introdução à gestão financeira, princípios de contabilidade financeira, planejamento e orçamento financeiro, e começamos a ver o fluxo de caixa, e hoje nós vamos dar continuidade e finalizar esse capítulo 4 do fluxo de caixa. Mas antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta ele e ative as notificações para não perder mais nenhum, tá? Dando prosseguimento aqui ao conteúdo, como elaborar e controlar o fluxo de caixa. Nós vimos, primeiramente, o que ele é, as ramificações desse fluxo de caixa, a importância, e agora a gente vai entender como elaborar e como controlar esse fluxo, tá? A elaboração e o controle eficaz do fluxo de caixa são essenciais para garantir que a empresa consiga manter a liquidez necessária para suas operações diárias e garantir sua sustentabilidade financeira a longo prazo. Embora o processo envolva algumas etapas e uma organização meticulosa, ele é fundamental para que os gestores possam tomar decisões informadas e estratégicas, além de evitar crises de caixa que possam comprometer a continuidade dos negócios. A seguir, detalhamos o processo de como elaborar e controlar esse fluxo de caixa de maneira eficiente. O primeiro tópico é a elaboração do fluxo de caixa, né? A elaboração do fluxo de caixa começa com a criação de um projeto, de uma projeção financeira que permita aos gestores visualizar claramente as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa. Para isso, é necessário que a empresa tenha um sistema organizado de registro e categorização das transações financeiras. Uma planilha básica que um contador que entende, ou até mesmo uma pessoa que não é da área da contabilidade mesmo, pode fazer para auxiliar nesse processo, né? O fluxo de caixa deve ser construído com base em dados históricos, projeções de vendas e compromissos financeiros já estabelecidos, como contas a pagar e a receber. A primeira etapa do processo de elaboração é dividir o fluxo de caixa em 2 tipos de movimentação: entradas e saídas de dinheiro. Entradas são todos os valores que entram na empresa, como vendas de produtos ou serviços, receitas de financiamentos, investimentos e outros fluxos de caixa positivos. Saídas incluem todos os pagamentos realizados pela empresa, como compras, pagamentos de salários, fornecedores, impostos e despesas operacionais. A gente viu um pouco disso na aula passada, então não é necessário elaborar, né? Agora nós vamos entender aqui o passo a passo, né? Esse passo a passo da criação do fluxo. Identificar e categorizar as fontes de entrada e saída de dinheiro para cada período de análise, seja ele mensal, trimestral ou anual. É importante listar todas as fontes de receitas e despesas. Por exemplo, nas entradas de dinheiro podem ser incluídas vendas à vista, recebimento de contas a receber, financiamentos e entre outros. Nas saídas, incluem pagamento de salários, fornecedores, despesas operacionais e dívidas. Outro ponto importante aqui no passo a passo, né? O segundo passo, no caso. Registrar as transações financeiras. Para que o fluxo de caixa seja preciso, todas as transações devem ser registradas de forma detalhada. Isso inclui dados de pagamento e recebimento, valores e a natureza das transações, garantindo que cada movimento financeiro seja corretamente contabilizado. Um outro passo aqui que nós podemos ter é a projeção das entradas e saídas futuras. Embora muitas entradas e saídas sejam previsíveis, é importante realizar uma projeção para os meses seguintes, baseando-se em contratos, expectativas de vendas sazonais e outras variáveis. É fundamental que o fluxo de caixa seja realista e não otimista demais, levando em conta diferentes cenários. Aí o quarto passo é criar um formato para o fluxo de caixa. O fluxo de caixa pode ser elaborado em uma planilha simples, como eu acabei de citar, né? Ou utilizando softwares financeiros que possibilitam um maior detalhamento e acompanhamento. A planilha do fluxo de caixa geralmente segue uma estrutura de uma tabela com colunas para cada período, onde as entradas e saídas são registradas e as diferenças entre elas são calculadas, gerando o saldo do caixa. Então, um especialista ele vai fazer isso quase que automaticamente, né? Para essas entradas e saídas ficarem registradas. Nós temos aqui o controle do fluxo de caixa, né? O controle contínuo do fluxo de caixa é fundamental para garantir que a empresa tenha dinheiro disponível para cumprir suas obrigações financeiras e tomar decisões estratégicas com base em informações precisas. O controle envolve a análise constante do fluxo de caixa projetado e real, né? Além de tomar medidas corretivas quando necessário, né? Ele fala um pouquinho aqui do controle e já segue para o passo a passo, né? Monitoramento diário ou semanal. O fluxo de caixa não deve ser elaborado apenas no final do mês, para que a empresa tenha uma visão clara da situação financeira. É importante fazer um monitoramento diário ou semanal das entradas e saídas de dinheiro.
Isso ajuda a identificar antecipadamente qualquer possível problema de liquidez, como queda nas vendas ou atraso no pagamento dos clientes. Outro passo que é analisar as variações entre planejamento e o real. É como que o fluxo de caixa não seja exatamente igual ao fluxo projetado, devido aos fatores de imprevisto ou mudanças nas comissões, como diz aqui. Manter um saldo de reserva na caixa. Uma das formas mais eficazes de controlar o fluxo de caixa é garantir que a empresa tenha um saldo reserva para cobrir eventuais imprevistos ou períodos de escassez de caixa. Ter uma reserva financeira ajuda a empresa a se manter estável mesmo em meses com fluxo de caixa negativo ou quando surgem gastos inesperados. Um quarto passo a passo aqui, né? Negociar prazos e condições de pagamento. O controle do fluxo de caixa também envolve a negociação de prazos de pagamento com fornecedores e prazos de recebimento com clientes. A empresa deve sempre buscar equilibrar o ciclo de caixa, ou seja, garantir que o tempo entre saída de dinheiro e entrada seja o mais curto possível. Isso ajuda a evitar o descompasso entre saídas e entradas, que pode gerar dificuldades de liquidez. Continuando aqui os passo a passo. Uso de ferramentas tecnológicas. Hoje em dia existem várias ferramentas e softwares de gestão financeira que podem ajudar na elaboração e controle do fluxo de caixa. Para quem não sabe, software é nada mais nada menos que um aplicativo, né? Ou um tipo de programa aí para é uma ferramenta online, né? Esses sistemas automatizam o processo de registro e acompanhamento de transações financeiras, permitindo uma análise mais precisa e em tempo real. Além disso, esses sistemas oferecem relatórios detalhados e gráficos que facilitam a visualização do fluxo de caixa e a tomada de decisões. O sexto passo aqui é a revisão periódica e ajustes. Como a gente disse, é um processo muito detalhado que as pessoas precisam estar ali sempre em cima e quem estiver tomando conta disso precisa ter uma vigia constante, né, sobre esse processo. O fluxo de caixa deve ser revisado periodicamente, não apenas em relação às entradas e saídas de dinheiro, mas também em termos de metas e objetivos financeiros. A empresa deve ajustar suas previsões e estratégias conforme necessário para garantir que continue a gerar e manter um fluxo de caixa saudável. Revisar o fluxo de caixa a cada trimestre, por exemplo, pode ajudar a identificar mudanças no mercado ou nas condições internas da empresa, o que permitirá ajustes mais rápidos e eficazes. Aqui nós temos a importância da disciplina, né, do controle. A importância no controle do fluxo de caixa é um fator chave para o sucesso da gestão financeira de qualquer empresa. Sem um acompanhamento rigoroso das entradas e saídas do recurso, é fácil perder o controle da situação financeira de uma empresa, né, o que pode resultar em decisões precipitadas ou perder o controle da situação financeira da empresa. Ou na tomada de ações corretivas em um momento em que os danos já foram causados. A falta de controle sobre o fluxo de caixa pode gerar uma série de problemas, como a incapacidade de honrar compromissos financeiros, o pagamento de juros altos por empréstimos emergenciais ou até mesmo a necessidade de recorrer a capital externo de forma forçada. Os famosos empréstimos no banco, né, que a gente sabe que devem ser bem pensados antes de serem feitos. Além disso, o fluxo de caixa mal gerido pode afetar a reputação da empresa, já que os fornecedores e clientes percebem a falta de disciplina financeira. Então, quando a empresa está constantemente pagando atrasado ou tentando fazer negócios para pagar atrasado, né, sem juros, isso causa uma reputação, uma má reputação, né? Que dependendo de determinado ramo, essa empresa pode perder clientes, né? E pode perder a confiança dos seus colaboradores, dos seus compradores, né? Então, é importante ter esse controle, né? Por isso, o controle contínuo e a criação de uma rotina de acompanhamento do fluxo de caixa são essenciais para manter a saúde financeira do negócio. Um bom fluxo de caixa não só mantém a empresa operando sem interrupções, mas também proporciona liberdade para tomar decisões de expansão, investimentos em novos projetos e otimização de processos internos. A conclusão desse capítulo é: elaborar e controlar o fluxo de caixa é uma tarefa contínua que exige disciplina, organização e, acima de tudo, a capacidade de antecipar e reagir rapidamente a mudanças nas condições financeiras da empresa. A elaboração do fluxo de caixa começa com uma projeção detalhada de entradas e saídas, enquanto o controle envolve um monitoramento constante, a análise das variações entre o planejado e o real e a implementação de ajustes sempre que necessário. Manter um controle eficaz do fluxo de caixa ajuda a garantir a liquidez da empresa, a evitar crises financeiras e a possibilitar o crescimento sustentável a longo prazo. Por várias vezes no texto e no capítulo ele falou sobre esse monitoramento das variações, né? E ele sempre fala sobre o real, porque muitas vezes algumas pessoas da empresa, né, elas vão fazer projeções e colocam coisas muito irreais, colocam metas muito, muito extravagantes, que claramente não podem ser batidas. Então, é sempre ideal você trabalhar com o real, e se você for adotar algum sentimento para isso, você tem que ser pessimista,
Porque se você for otimista demais e acabar que não der muito certo, você vai sair no prejuízo. Se você for muito pessimista e acabar que der certo, é lucro, né? Então essa é a abordagem que tem que ser feita. Eu espero que tenha dado para entender, espero que você tenha gostado da aula. Peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E até a próxima.